Terezinha Vieira Furtado. Eu nasci em Morungava. E a data, podia nos dizer? 22 de setembro de 1927. Nome dos seus pais? Melíbio Fernandes Vieira, ele era agricultor. E Etelvina Silveira Vieira. A mamãe era professora no interior, então ela dava aula em casa. O que mais lhe marcou na infância? A mamãe nos fazia rezar todas as noites. Tinha uma oração que pedia assim: agora faça um pedido em silêncio. E eu pedi uma bolsinha de celuloide, que as minhas amigas ricas tinham. E eu indo para o cemitério, no final, eu achei a bolsinha. Quando eu cheguei em casa, a mamãe: tu tem que devolver essa bolsinha. Eu fiquei abismada, que ela não entendesse que Nossa Senhora me mandou a bolsinha. Gostavas de ouvir histórias? Muito. Quem te contava? A mamãe contava, meus irmãos contavam. O primeiro livro que eu recebi foi a Bíblia. Eu gostava da história de Adão e Eva, eu achava tão interessante que a cobra falou para ela comer a maçã, que até hoje eu digo, acho que foi a única cobra que falou. Se interessavam por política os seus pais, avós, tios? A mamãe, como professora, quando tinha eleição para prefeito de Gravataí, por exemplo, tinha uma urna lá em casa. As pessoas iam lá e votavam para prefeito. Então essa era a parte política que eu me lembro. E as brincadeiras favoritas, então, na infância? Nós brincávamos muito de brincadeira de roda, brincadeira no mato, de subir nas árvores, brincadeira no arroio que tinha atrás da nossa casa, pular sapata também. E tu, nessa época, assim, já sabia o que queria ser quando crescesse? Não tinha a menor ideia. E a escola, então, foi junto com a mãe na sua casa? Sim, ali foi que eu estudei. Tem alguma coisa que é mais lembrado, mais saudoso? A única lembrança que eu tenho da escola, da educação, era do prazer que eu tinha de estudar. Depois nós viemos para Porto Alegre, né? A mamãe conseguiu uma escola para mim, das irmãs franciscanas, o Colégio Santa Clara, porque ela queria que eu estudasse mais um pouco. Naquela época era assim, primário, quem passava ia para o Bom Conselho, porque eram as mesmas irmãs franciscanas. Mas como nós não tínhamos dinheiro, as minhas colegas foram para o Bom Conselho e eu fui para a fábrica, o Gaia, fazer ampolas. Muitos anos depois, eu recebi a medalha por serviços prestados a Porto Alegre. No meu discurso, eu disse: nunca eu dei a Porto Alegre a alegria, o prazer que ela me deu. Essa foi a grande aventura da minha vida. Na escola surgia alguma questão política? Política ali não tinha nem ideia do que era, não. Eu sofri bullying na escola, em Santa Clara. Porque como nós éramos muito pobres, era um colégio pago, tinha meninas muito ricas. E minha saia não era de lã, então não parava as pregas e elas achavam graça. A merenda também eu me escondia muito, porque a merenda delas era assim, chocolate, coisas boas, né? E eu levava um pãozinho quando dava. E na juventude? Quais são as lembranças mais interessantes? Teve um primeiro namorado? Na fábrica, um menino, um guri, se apaixonou por mim, mas surgiu o Senai no Brasil. O Senai, todo menor trabalhador, estudava 3 dias na escola e 3 dias na fábrica. Para mim foi a glória, porque estudar era o que eu mais queria. Quando eu estou um dia na aula, avisam que vai trocar a professora e que vem um professor substituí-la. Eu já fiquei chateada porque eu adorava a professora Nídia Paganelli. Aí, quando eu vi, entrou aquele rapaz alto, assim, meio desengonçado, entrou na aula e eu virei a cara para a rua para fazer desfeito. Aí disse assim, e aquela mocinha de blusa verde olhando para a rua, como é o nome dela? Aí eu voltei e disse, meu nome é Dercy. E ele conta que naquele momento ele disse, eu vou casar com essa menina. Mas como ele era muito ético, ele não namorava em aula.
Então, quando eu me formei no Senai, um dia bateu lá em casa, eu abri a janela, era o professor Jorge com um buquê de flores. Disse, que vergonha, minha casa era um chalé de madeira, super pobre. Conversava eu, professor para lá, professor para cá. Eu não sabia o que ele estava fazendo lá. Aí quando ele saiu, ele disse assim, eu vou voltar muitas vezes. Eu digo, vai? Aí sim, eu vou namorar contigo. Eu digo, não, mas eu tenho namorado. Que namorado é esse? Trabalha na fábrica, lá comigo. Não, a tua missão é outra. Eu tinha uma visão bem longa, né, da minha vida. Então, seu primeiro trabalho foi na fábrica Geiger. Que idade tinhas? Eu tinha 17 para 18 anos. Algum envolvimento mais político? Nada, nada, nada. Não se falava em política, não. Éramos muito alienados naquela época. Mas a internet mudou muito isso aí. A juventude tem outra visão de política. Nós não tínhamos, não. E o casamento, como é que foi? Muito lindo, porque ele me mostrou o mundo. A gente viajou muito. A nossa lua de mel foi no Rio de Janeiro. Imagina, eu saindo da fábrica para conhecer o Rio de Janeiro. É um conto de fadas a minha vida, viu? Tu não vai encontrar nenhuma vida tão bonita. E o que mudou, assim, nessa virada da sua vida com o casamento? Mudou tudo. É a história da gata borralheira. O Jorge, quando começou a me namorar, disse, nós vamos num baile no Petrópolis Tênis Clube. Eu disse, professor, jamais eu poderei ir a esse baile. Eu não tenho roupa, não tenho nada. Pode deixar. Era um baile de gala. Deixa que eu vou te dar um vestido bem bonito, azul, ele adorava azul. Gremista, fanático, né? Eu me lembro quando nós subimos com a mamãe, né? Porque ninguém ia baile sozinho. Estava tocando Lagoa Adormecida. A lua desceu, o lago gemeu, o bosque silente, a luz transparente, enfeita de prata, e aí vai. Lindo! E os filhos? Ah, os filhos, aí chegou no ponto, né? São 6, bem-vindos, graças a Deus eu não tomei pílula, porque se há uma coisa que eu amo na minha vida de paixão, são os meus filhos. E como foi ser mãe? Não sei, eu não sei como é que foi ser mãe. Hoje em dia tem livros que escreve e as minhas filhas dizem, quando dá de mamar tem que olhar para o neném. Eu não sabia nada disso. Nós nos criamos juntos, eu acho que era criança e brincávamos juntos, e uns cuidavam dos outros, e o pai muito bom, então se criaram ótimas criaturas. Esse convívio teve influência política, profissional? Nunca fiquei assim, só dona de casa. Eu queria ter alguma coisa para trabalhar. O meu jeito foi ir para a igreja. Já eram movimentos que estavam protestando já com a ditadura. Um dia eu estou na cozinha e chega o Jorge e diz assim, Dr. Telmo Thompson Flores, que era o nosso prefeito, quer indicar algumas pessoas para vereador e lembrou o teu nome. Eu? Vereadora? Bom, eu fiquei estatelada. Aceitei, concorri, fui a mais votada dos vereadores naquele ano. E aí mas fiquei assim, uma legislatura ou duas, porque logo me convidaram para concorrer a deputado. Quais os principais desafios que a senhora enfrentou? Um foi contra a ditadura. Puseram para mim, na minha frente, eu tinha que assinar a cassação do Glênio Pérez. Ele era do MDB e eu era da Arena. Mas eu o admirava muito na tribuna. Achava o Glênio um baita de um vereador. Não ia caçar ninguém. Eu era contra a ditadura, contra o AI-5. E os desafios na atuação como vereadora, quais foram? Como vereadora, meu grande projeto foi o planejamento familiar, que as mulheres não tinham nenhuma orientação, nada sobre planejar a família, não tinham acesso a métodos nenhum. Eu levei para a Câmara uma luta que era de promoção da mulher.
Então eu falava muito que a mulher que ela não nasceu só para cozinhar e lavar roupa. Eu fiz assim uma coisa também, até talvez errada, muito assistencialismo. A minha secretária, quando batiam, ela escondia o meu talão de cheque. A senhora já fica abrindo o talão, dando dentadura para um e roupa para outro, num rádiozinho para os prisioneiros. E é verdade, eu não tenho nada além desta casa, porque a política para mim era uma missão, não era para enriquecer. E como foi essa atuação enfrentando um cenário que era majoritariamente masculino? Hostil. 1972, né? Era muito difícil. A mulher trabalhar era bem complicado. Foi uma luta assim para a mulher participar. E mais, assim, para ter creches, isso eu lutei muito, para doméstica. Hoje as domésticas têm direitos que eu levei a Brasília. Quem me ajudou foi o deputado Nelson Marquesan. Ele fez o contato meu com o presidente Garrafa Azul. E como é que foi essa passagem de vereadora para deputada? Foi muito gratificante, né? Para uma menina que vem de Morungava, que estava, assim, uma família tão humilde, e de repente a gente ficar deputada, isso foi uma coisa tão gratificante que a gente tem que cuidar muito para não ficar vaidosa, orgulhosa e achar que isso é mérito só da gente. É Nosso Senhor, é Divino Espírito Santo que nos ilumina. Como foi desempenhar, então, este papel na Assembleia Legislativa, um espaço também masculino? Alguma conquista marcou a senhora nessa atuação? Duas bem caracterizadas. Primeira, das domésticas, né? Os direitos que elas têm hoje, eu me gratifico muito. As domésticas não tinham onde cair morta quando saíram da casa. E a outra foi despertar muitas mulheres para uma vida ativa. Médica, como professora, nem todo mundo tem que ser política, né? Mas hoje a mulher está presente na política, né? Ainda eu acho que falta alguma coisa, pena que eu não estou mais lá. Como ainda há homens que batem nas mulheres. Então isso aí tem que ser ainda muito trabalhado, isso aí. Como descreverias a tua trajetória política? Os desafios, as conquistas? Olha, a minha trajetória política me diz que valeu a pena viver. Valeu a pena vir a este mundo e um dia enfrentar tantos preconceitos como eu enfrentei. Preconceitos contra a doméstica, contra a mulher. A mulher nascia para lavar, passar, cozinhar. Tudo isso eu combati na tribuna. Eu era a única mulher na Assembleia e isso incentivou muitas mulheres. Eu estive em Manaus, em Brasília, Rio de Janeiro, Paraná, falando para mulheres. Porque naquele tempo os homens é que eram políticos e era uma novidade a mulher na política. Graças a Deus a gente abriu um caminho. Hoje é normal, é comum a mulher estar na política, mas nem sempre foi assim. Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, era bem difícil entrar na política. Enfrentastes alguns problemas com reações a essa tua atividade? Não, o problema mesmo assim, por exemplo, eu saindo da Assembleia a pé, sozinha para pegar o táxi, quando eu cheguei em casa, um oficial da Justiça me telefonou dizendo: deputada, eu lhe acompanhei toda a Avenida Borges, porque a senhora não pode andar sozinha, a senhora é uma mulher visada. Telefonemas muito desaforados, telefonemas cruéis, que me xingavam muito, me punham. Então foi mesmo uma luta bem difícil. Não fui queimada como as americanas, que foram até queimadas quando lutaram pela promoção da mulher, mas a gente sofreu alguns. E tive muitas vitórias também, de quem entendia, de quem queria, então me ajudavam, me promoviam, me votavam em mim, né? E hoje,
O que tu fazes? Continuo lendo, é muito importante. Não passo sem o jornal do dia. Todas as manhãs eu leio o jornal, leio muitos livros, vejo televisão, acompanho tudo, agora mesmo acompanhei toda a eleição dos Estados Unidos e escrevo muito, gosto de escrever. E é como eu digo, eu tenho no meu quarto tudo que eu quero. A cama maravilhosa que acolheu meu marido e eu, que me traz uma saudade dele, mas está comigo. Eu tenho o telefone que me comunica com meus filhos, com o mundo. Eu tenho a televisão que me agrada. Eu tenho o espelho que eu me enxergo. Eu tenho tudo no meu quarto. Da minha janela eu vejo as minhas flores, que são os meus amores no jardim. Eu amo flores, amo flores. Planto e as vejo da minha janela. Então a minha vida é muito boa, é muito positiva. Eu não fico chorando, saudades. Quando os filhos chegam, temos que estar bem alegres. Mãe que o filho chega em casa para visitá-lo, eu tenho 6, muitos netos. Chegam aqui os netos e, ai, como eu estou triste, eu estou com uma dor na perna, ai, que saudade do Jorge. Ah, não, é muito chato, muito chato. Então, não. Fala de outra coisa, fala sobre flores, sobre estrelas e outras coisas mais agradáveis. Quais são as coisas de maior valor para ti neste momento? Maior valor para mim é a fé. Eu estava ouvindo médicos agnósticos, que não são nem religiosos. Disseram os médicos que a pessoa que tem uma crença independente, tem uma fé que é completamente diferente na hora de uma operação. Então, a fé, para mim, é uma coisa muito importante. E a família, os 6 filhos, netos e bisnetos, isto é o meu mundo, é a minha vida. E o que fizeste de mais importante na tua vida? Foi gerar os 6 filhos com o auxílio do Jorge. Foi o mais importante. Não foi ser deputada, não foi ganhar o troféu de Porto Alegre, escrevi alguns livros, construindo catedrais, orações que mamãe me ensinou, está tudo aqui. Mas o mais importante para mim foi gerar os 6 filhos. Quais são os teus sonhos hoje? Meus sonhos. Essa é uma boa pergunta para uma pessoa que está beirando os 90 anos. Quais são os sonhos? Que sonhos eu posso ter hoje? Uma coisa que assusta muito quando a gente vai chegando aos 90 anos é a possibilidade da morte. Porque eu gosto muito de viver, eu amo viver. E isso me tira o sono às vezes. E sonhos mesmo agora é com relação aos netos. E com relação à nossa sociedade, ao Brasil? Eu amo o Brasil. Não existe país melhor que o Brasil. Para mim não existe melhor. Pode existir tão bom, mas melhor não. Na realidade, não existe nação perfeita porque o homem não é perfeito. O homem é imperfeito. O mal está no homem, seja na Austrália, na China, na Índia. E quais as mudanças que tu gostarias que acontecesse no mundo? No mundo, e muito especialmente também no Brasil, é que todos tivessem alimento, escola, que o filho deve nascer por amor, deve ter um planejamento familiar e os pais assumissem aquela paternidade. Eu não sei se eu já contei a história do Joãozinho aqui, que estava ouvindo a aula de religião. Não? Eu vou contar. O Joãozinho estava numa aula de catecismo na religião e o padre disse assim: Deus é pai, Deus é bom, Deus busca o filho pródigo, Deus é pai, Deus é pai. O Joãozinho levantou a mão. Eu quero falar. O que tu quer, Joãozinho? Eu quero contar que lá em casa Deus não é pai, Deus é mãe. O pai eu não conheço, já foi embora há muito tempo. Ela que busca o filho pródigo. É isso aí. Onde é que está o pai? Nós estamos aqui conversando sobre a tua história de vida. Sim. E tu tocasse num ponto que é bem delicado para todos os seres humanos, que é a morte. Sim. Tu tem algum pensamento sobre essa questão? Tenho milhares de pensamentos, de dúvidas.
que será que tem, né, depois da morte? Eu sou religiosa, aprendi que tem o céu e o inferno, mas não me convence nem o céu católico, nem o céu espírita, nem o inferno católico. Eu tenho dúvidas. E a questão do envelhecimento? Envelhecer é muito chato, é muito ruim. É bom ser jovem. Isso aí eu já fiz várias palestras. O envelhecer, a sabedoria, o conhecimento. Em primeiro lugar, nem todo velho é sábio. Tem velhos muito impertinentes, muito chatos, muito que condenam isso e aquilo. Os netos têm pavor de visitar. Então, esse de envelhecer, que ficou bonzinho, tu vai ser na velhice o que tu foste na juventude. Não vai mudar nada. E a questão da exigência da beleza, que cai muito mais em cima da mulher do que do homem. Isso realmente é um problema. Todos os programas, né? A beleza é fundamental, ela aparece sempre bonita. É só ligar a televisão, né? O creme tal, a beleza tal. É o dia todo falando na beleza da mulher. Isso aí é verdade. E a gente não se sente aquela mulher bela, maravilhosa. A minha história é linda, maravilhosa, é um conto de fadas. Meu filho, que é cineasta, eu já falei para ele tem que contar a minha vida, né? Uma operária, pobre, morando num casebre. Ela pôde estudar no Senai, porque os operários estudavam no Senai. O professor se apaixona por ela, isso é um conto de fadas. Então, obrigada. A senhora tem alguma coisa que gostaria de deixar na nossa entrevista? Não existe profissão de mulher, profissão de homem, não existe isso, não existe. Existe felicidade de fazer o que se gosta.